Saúde mais verde, com Lorela D'Agostin. Apoio cultural, Nutri Extratos. Ó, levei um xingão aqui do Kevin. Kevin, sou eu que coloco a vinheta, Jô. Então tá, perdão, Kevin. Agora eu já sei. Kevin, roda a vinheta, pronto. Senão eu só fico falando do Fabrício, né, Kevin? Parece que tu não existe e o teu trabalho é tão importante. Kevin que bota aí a escritinha aí embaixo, tudo bonitinho, né? Ele que cuida aí do acesso aí às plataformas, ó, Kevin, né? Se não for ele que chama os nossos profissionais aqui dos quadros, né? Então, toda a minha reverência ao Kevin. Oi, minha lindona, tudo bem? Olá, tudo bem, Jô? E por aí, como é que tá? É com o Kevin que tu conversa quando tu entra aí e tal, fica aguardando. Ah, então tá bem. Obrigada, Kevin, pela assessoria. Obrigada pelas letrinhas passando ali embaixo na hora do quadro. É, tudo responsa do Kevin aí. Muito bom. E aí, minha lindona, como tu estás? Tudo certo, graças a Deus. Que bom. O que é o nosso tema de hoje, meu amor? Jô, nosso tema de hoje é o cérebro. A gente vai falar como manter a saúde do nosso cérebro e o que pode estar envolvido na saúde ou na doença do cérebro. Tá. Bom tema, hein, gente? Bom tema pra gente conversar, né? Porque do jeito que tá a nossa vida aí, ó, nessa loucurada, né? Às vezes dá né? O cérebro da gente dá umas falhadas, não dá? É normal? Por exemplo, não sei se é algo que tu vai trazer nesse tema, mas, por exemplo, a perda de memória, né? Ou aquela coisa do dia a dia, ai, não sei onde é que eu botei isso e tal, esqueci, não sei o quê. Faz parte aí do nosso contexto? Até que ponto a gente precisa se preocupar com isso? Faz, Jô. Tanto a questão de memória, concentração, quanto a questão das doenças degenerativas. Na verdade, a forma como a gente cuida do nosso cérebro ou não influencia nos dois fatores. Tá. Tanto a nossa memória, né, de lembrar as coisas, a nossa concentração, tanto para trabalhar quanto para estudar, quanto futuramente a gente ter ou não uma doença neurodegenerativa, como um Alzheimer e um Parkinson, por exemplo, né? Então, até essa semana, final de semana, eu compartilhei no meu Instagram sobre um estudo novo que os alemães fizeram sobre um novo exame que eles estão, né, descobrindo aí, um novo exame de sangue, que eles conseguem já prever o Alzheimer com 17 anos de antecedência. Então, além dessa descoberta, o que eu comentei lá, o que o neurologista também que estava fazendo essa divulgação comentou, que a doença não acontece do dia para a noite, né, Jô? Se a gente consegue prever com 17 anos de antecedência um Alzheimer, por exemplo, quer dizer que o que a gente está fazendo hoje vai refletir lá na frente. Né? O que a gente está fazendo hoje, a gente vai ter ou não uma doença neurodegenerativa. Então, o quanto que é importante a gente cuidar hoje da nossa saúde como um todo, mas hoje, falando especificamente da saúde cerebral, justamente para evitar problemas maiores e mais graves no futuro. Então, nós temos alguns inimigos aí do nosso cérebro que a gente tem que cuidar. Quais são? E os maiores inimigos são os excessos, como sempre a gente fala na alimentação, de sal, o excesso de açúcar e o excesso de gorduras trans, de alimentos industrializados, que eles podem causar, inclusive, uma neuroinflamação. Vai realmente inflamar o nosso cérebro, inflamar os nossos neurônios e vai dar uma queda cognitiva, né? A gente vai ter uma memória pior, uma concentração pior, e isso, de forma cumulativa, também pode causar lá na frente problemas maiores e neurodegenerativos. Para variar, a gente sempre bate no mesmo ponto, né? Exatamente. Alimentação, tá?
né? É isso aí. Que E assim, loucura. Jo, a gente precisa também manter os nossos órgãos de detoxificação em dia, né? Porque a gente está exposto, a gente não consegue ter uma alimentação 100% boa, estamos expostos a metais, a poluição, então a gente tem que estar com fígado, rins e intestino em dia para que o nosso organismo consiga fazer esse trabalho de se desintoxicar, né? E outra questão que a gente conversou já sobre intestino, né, Jo? Aquele dia que nós conversamos sobre intestino, eu terminei o programa assim, poxa, faltou eu falar algumas coisas, mas a gente não tem tempo hábil para falar sobre tudo. E o intestino é muito amplo, porque ele abrange o organismo como um todo, né? Então, uma situação bem importante que a gente precisa cuidar dos alimentos inflamatórios, o excesso de açúcar, dar preferência para carboidratos complexos, ou seja, para os integrais, no lugar dos refinados. A gente que tem problemas de sensibilidade alimentar, intolerâncias à lactose, ou ao leite mesmo, ou ao glúten, cuidar. Porque como eu expliquei lá no nosso quadro sobre o intestino, quando as células do nosso intestino, elas não estão bem juntinhas, né? E elas se abrem, começa a passar coisas que não deveriam passar, além dos nutrientes, né? A gente começa a se intoxicar. E os estudos mostram que quando essa barreira celular do intestino ela se torna hiperpermeável, passando coisas que não deveriam para o nosso organismo, a barreira hematoencefálica, a membraninha que protege o nosso cérebro, também se torna hiperpermeável e acaba passando coisas que não deveriam e que vão fazer que o nosso cérebro fique inflamado. E o que acontece com essa inflamação? Também mau humor, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, porque a gente não vai ter mais a produção correta dos neurotransmissores como a serotonina, por exemplo. Então, realmente, a alimentação influenciando no intestino pode refletir muito no nosso cérebro, no nosso humor, na nossa memória, concentração, foco e futuramente numa doença, podendo refletir numa doença neurodegenerativa, principalmente se tem um fator genético envolvido, né? Porque a gente sabe que a genética não é o fator principal, mas se a gente não se cuida, se o nosso estilo de vida não é bom, aí o gatilho da genética vai ser disparado, aquilo que a gente sempre conversa aqui, né? Então, onde é que vai acabar disparando nesse caso, falando de cérebro? Se eu tenho uma genética de Parkinson, de Alzheimer, de qualquer demência, provavelmente vai ser nessa genética que o gatilho vai ser disparado futuramente. Como cresceu, né, nas últimas décadas a questão do Alzheimer? Não sei, sei lá, parecia que a gente não ouvia falar tanto em Alzheimer, né? Falam aí que vai ser a doença do século, sei lá eu o quê, mas houve uma crescente nesse sentido, né, Lorela? Isso, Jo, eu acho que tem vários fatores envolvidos, né? Envolvendo aí a nossa alimentação, nosso estilo de vida, nossa vida sedentária. Outro fator vida sedentária e louca, né? E louca. Né? Exatamente. A gente é sedentário porque a gente não faz atividade física que deveria fazer, mas a gente corre de outra forma, né? Sempre com preocupações na cabeça e querendo dar conta de tudo. Então, é aquela questão também que conversamos já sobre o estresse, né? Que o estresse também vai gerar um aumento de cortisol na nossa corrente sanguínea, que vai diminuir a nossa imunidade, que vai aumentar a nossa inflamação. Então, não é do nada, né? Não é um passe de mágicas que as coisas acontecem. Elas têm um caminho a seguir, né, Jo? E outro fator, então, os estudos estão cada vez mais, né? Estão surgindo cada vez mais estudos. E a gente ouve falar mais porque hoje nós também temos mais acesso, né? A internet está aí, os estudos estão aí e fica mais fácil de nós termos acesso também. Então, são vários motivos, né, de a gente estar vendo essa crescente aí. Mas o estilo de vida, com certeza, a neuroinflamação, ela está crescendo cada vez mais justamente por conta do estilo de vida. É o vilão. É o vilão.
É o que dispara o nosso gatilho genético, né? Ô Lorela, tu falaste da questão do intestino aí, que tu deu uma chorada aí que não tem muito tempo pra gente trazer tudo. A gente pode fazer uma sériezinha aí, de repente, de 3 quadros para aprofundar um pouco mais nessa questão do intestino, retomar, né? Porque todos os assuntos que tu traz, tu acaba sempre batendo nessa tecla, né? Sempre. Então, eu acho que nunca vai ser demais a gente retomar aí alguns assuntos para realmente fixar essa informação e aprofundar mais essa informação, esse conhecimento aí para a gente, né, realmente dar essa orientação, que é sempre o nosso propósito aqui no quadro. O que tu achas? Eu acho muito válida a tua ideia, então já vou começar a planejar uma série, então, dentro do nosso quadro, vamos fazer sobre uma intestino. Vamos fazer uma coisa assim, bem didática, né? Começar do começo ali e entender realmente a importância desse órgão. E aí a gente vai aprofundando. Eu acho bem válido. Porque no fim, por exemplo, bem importante. Semana passada tu disseste assim, a gente falando dos suplementos e tal, né? Aí tu falaste assim, Jô, porque também se não tiver com um bom funcionamento do intestino, esses suplementos não vão ser absorvidos, né? Oxe, aquilo já ficou a semana inteira na minha cabeça, né? Entende? Então, às vezes, uma pequena informação pode mudar todo o teu conceito, né? E cair uma ficha, enfim. Então, acho bastante válido a gente dar uma aprofundada aí, fazer um curso, quase um curso aí das pessoas. Né? Sim, é bem importante, Jô, porque assim, ó, por exemplo, ainda ontem eu estava pensando, né? Eu fui fazer os meus atendimentos em Araranguá. E assim, é muito raro um paciente que não tenha uma inflamação intestinal, que não tenha um problema intestinal. Tá muito frequente, as pessoas elas estão muito inflamadas. E a questão intestinal, ela vai causar ali nossa, tá muito inflamada a pessoa ainda. Ontem eu postei também sobre você não come fruta, era um cocôzinho, né? Dizendo assim, você não come fruta, não come salada, não faz atividade física, não toma água, então eu não vou sair daqui. E daí eu coloquei assim, pois é. Aí depois você fica enfesado, irritado, estressado e não sabe por quê. Então a base é a nossa alimentação, né, Jô? E manter o nosso intestino fechadinho, bonitinho, para passar só aquilo que deve. E falando do que é importante para o nosso cérebro, nós precisamos incluir alimentação antioxidante, anti-inflamatória e os flavonoides, que são fitoquímicos, são substâncias produzidas nas plantas que para as plantas servem para protegê-las. Olha só, a inteligência da natureza, né? Os flavonoides, eles estão presentes nas plantas para proteger as plantas contra as agressões externas. E eles fazem o que conosco? A mesma coisa, eles nos protegem, eles têm ação antioxidante, ação anti-inflamatória. Então, alimentos muito ricos nesses flavonoides são as frutas vermelhas, por exemplo. Morango, maçã, a uva, o vinho tinto, né? Que o cardiologista sempre manda a gente... uma tacinha de vinho tinto é bom por quê? Por conta da uva, que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, melhora da circulação, melhora dos vasos sanguíneos, fortalecimento da parede dos vasos sanguíneos. E isso não serve só para o coração, porque no cérebro nós também temos vasos sanguíneos, bem como no corpo todo, mas falando de cérebro, né? Se a gente não tem uma boa circulação sanguínea no cérebro, não tem uma boa oxigenação, consequentemente não temos uma boa memória. Né? A cúrcuma, que eu gosto muito, eu sempre digo assim, gente, eu sou a louca da cúrcuma, porque eu boto cúrcuma em tudo, que é o açafrão da terra, né? Porque também tem uma ação neuroprotetora, também falando agora de cérebro, né? Antioxidante, anti-inflamatória e falando de cérebro, neuroprotetora. Então, quanto que é importante a nossa alimentação e o quanto que é importante nós incluirmos estes fitoquímicos, né, na nossa alimentação para a proteção também do nosso cérebro.
Aliás, tem um shotzinho, né, matinal que dá pra fazer também com açafrão, né, ou a cúrcuma. Eu também coloco em tudo, adoro. Até porque eu adoro a cor, né, acho linda. Lindo, é. Adoro. Então, combinado então, vamos fazer a série do intestino. A série do intestino, um quadro dentro do quadro. Isso, um quadro dentro do quadro, boa. Então, podemos começar terça-feira que vem? Podemos começar terça-feira que vem. Começamos da base e vamos aprofundando o assunto. Vamos dar um jeito esse povo aí melhorar o intestino. Aliás, falaste ali a palavra enfesado é literal, né? É literal, exatamente. A pessoa não consegue evacuar, tá ali toda trancada e foi tá ficando cheia de irritada. fezes trancada, fica enfesado, né? É isso aí. É, pois é, não podemos ficar enfesado, não. Vamos aprender tudo certinho com a Lorela. E também assim, né? Tipo, quem vai regularmente ao banheiro, tudo certinho, acha que seu intestino tá também. Não é bem assim, porque tem que olhar ali, né? Cocôzinho, como é que ele tá, se tá bonitinho, né? A cor, o jeito, o tamanho. Tem que ter amor por ele, gente. A verdade é essa, não é? Assim como a gente tem que se observar como um todo, bem claro. Quando a gente vai no banheiro, a gente tem que dar uma olhadinha pra ver como é que tá. Porque dependendo do jeitinho que ele tiver, está a nossa saúde, inclusive cerebral. E esse conceito todo que eu tô falando aqui, eu aprendi aqui no TV Sul Mulher. Lá no começo, trazendo a Karina aqui. Depois a gente teve a entrevista lá com o Dr. Cocô, lá, que não me lembro o nome dele, famoso lá. Que foi a Karina que ajeitou pra mim essa entrevista. Tudo isso aí eu aprendi aqui, ó. Isso, né? Pra isso que a gente tá aqui, né, Lorela? É isso aí, vários profissionais juntos, né, de áreas distintas, contribuindo para um mesmo assunto tão importante para a gente, que é a nossa saúde. É, isso aí. Obrigada, minha linda. Combinado, então, a nossa série que estreia semana que vem. Na nossa série. Então, tá bom. Beijo no teu coração, uma ótima semana. Beijão. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.